Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Vocês podem sentar. Hoje nós vamos conversar sobre a sua preparação para adentrar um novo nível de sobrenatural. O Senhor nos deu essa direção, né? Qual é o nosso destino? O sobrenatural. Purim trata de destino. Nós estamos indo para onde? Para onde você está indo, Priscila? Para o sobrenatural. Para o sobrenatural. Tudo o que você está passando é para quê? Para te preparar para viver o sobrenatural. O sobrenatural. Quando que nós vamos atravessar este portal e adentrar uma nova medida do sobrenatural? Na Páscoa, em 14 de Nissan. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa? Não estamos comemorando a Páscoa. Então, eu vou aproveitar para responder brevemente aqui, que me perguntaram muito, Dani, fala sobre a Páscoa. É difícil a gente falar de uma data, assim, por exemplo, é difícil você falar que Jesus não nasceu no Natal, na atmosfera do 25 de dezembro. Porque a alma das pessoas está completamente enredada naquela teia. E quando a fé delas está embasada na alma, elas se ofendem. Como é que você vai falar para ela que dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Jesus? Agora, você ouvir isso, fica até mais cabível, né? Mas lá naquela atmosfera onde todo mundo está falando sobre aquilo, a alma das pessoas não aceita. A mesma coisa é agora a atmosfera do mundo, você falar, olha, então, não é Páscoa. Só tenho isso para te falar, não é Páscoa. Não dá para conversar sobre isso, né? Então, por isso eu acabei não falando assim mais abertamente sobre isso. Agora, qual que é o esclarecimento muito importante para vocês aqui, que já sabem que a gente não está comemorando a Páscoa? Quando foi definida e como foi definida essa Páscoa que o mundo celebra? Em 325 depois de Cristo, houve um concílio de Nicéia. E nesse concílio, eles se reuniram para falar, quando que a gente vai comemorar a Páscoa? Então, até 325 antes de Cristo, a Páscoa era comemorada em 14 de Nissan. Essa foi a data que Deus estabeleceu, certo? 14 de Nissan. Mas aí houve um concílio de Nicéia. E ali eles estabeleceram as normas dessa igreja /Estado, que era uma igreja que precisava angariar o maior número de simpatizantes possível. Por quê? Era uma igreja-Estado, era uma instituição-Estado, era a união da igreja com o Estado. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, já sei, quando que a maior parte das religiões da época faziam as suas celebrações nos equinócios. Vocês sabem o que é equinócio? A gente tem 2 equinócios no ano. E equinócios são portais espirituais onde existe um alinhamento perfeito. O dia e a noite no equinócio tem a mesma duração de tempo. E abriam-se portais, então muitas adorações eram feitas por causa desses portais. E aí eles decidiram o quê? Nós vamos marcar a Páscoa cristã, oficialmente, a partir do equinócio. Então, quando aconteceu o equinócio, que geralmente é 20 de março, a gente vai contar o primeiro domingo na lua cheia. Primeiro domingo da lua cheia vai ser a Páscoa. E assim se estabeleceu, e desde lá se comemora
a Páscoa do mundo, né? Essa Páscoa estabelecida, Páscoa religião, Estado, e não Páscoa espiritual, em 325. Foi estabelecido em 325 e é estabelecido no primeiro domingo de lua cheia após equinócio. Parece bíblica essa data para você? O primeiro domingo da lua cheia após o equinócio? Não, né? Mas é assim que funciona o calendário. E junto com esse calendário gregoriano, aí também é estabelecido o carnaval e todas as outras coisas. Veja, para uma pessoa que vive a fé na alma, não faz a menor diferença, porque o que importa é o coração, não é? A alma não pensa assim? Gente, o que importa é o coração. O que tem se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? O que importa é o coração, né? O que tem que não é Páscoa? O que importa é o coração. O que importa é o coração. E aí, o pensamento, a regência do mundo é essa ideia de Páscoa é renovação. Páscoa é renovação, né? Páscoa, enfim. Agora, para nós, por que eu estou trazendo essa informação aqui para nós? Porque quando acontece da Páscoa 14 de Nissan acontecer muito distante da Páscoa do mundo, essa é uma informação para nós. E tem a ver com o que a gente vai conversar aqui sobre o sobrenatural, tá? Então, por que nós insistimos em comemorar a Páscoa em 14 de Nissan? Porque Deus insistiu em comemorar a Páscoa em 14 de Nissan. O Senhor estabeleceu oficialmente a data da Páscoa no livro de Êxodo, dizendo, olha, vocês vão comemorar a Páscoa, vão sacrificar um cordeiro, vão passar o sangue no portal, no umbral das portas de vocês, 14 de Nissan. 1.200 anos aproximadamente depois, Jesus foi o Cordeiro Santo sacrificado. Quando ele decidiu ser sacrificado, porque foi ele que decidiu. Foi no primeiro domingo da lua cheia, depois do equinócio? Não, foi 14 de Nissan. Foi 14 de Nissan. Logo, 14 de Nissan é a Páscoa. E todo 14 de Nissan é Páscoa. E quando você tem revelação da Páscoa, esse portal da Páscoa está aberto em 14 de Nissan. E nós nos preparamos para vivenciar isso. Mas, de tempos em tempos, o Senhor aproxima esse portal do calendário do mundo. Então, se você se lembrar, nos últimos anos, nós tivemos essa coincidência. E nessa coincidência é maravilhoso. Que coincidência eu digo? Quando o mundo comemora a Páscoa em 14 de Nissan. Por quê? Porque ali as pessoas têm um acesso maior à consciência, elas são, como é que fala? Atingidas pela luz da Páscoa, e aí muitas conversões genuínas acontecem, e não é conversão de religião, é conversão de coração. As pessoas têm um nível de revelação maior de Deus. Mas, quando 14 de Nissan cai muito distante, significa para nós que buscamos seguir o calendário de Deus, que é um tempo, é uma estação, onde o nosso posicionamento vai ter que ser mais firme. Onde vai ser uma estação de mais guerra. Por quê? Porque o mundo está mais distante. E, naturalmente, vai se levantar mais contra. Vocês estão compreendendo? Eu estou falando do feriado da Páscoa. Quer dizer que eu vou ter briga com a minha família por causa da Páscoa? Não, não é isso. Eu estou falando sobre os portais do sobrenatural. E o nível de posicionamento que você tem que ter para atravessá-los. Então, essa estação de 2024... que nós vamos adentrar espiritualmente em 1º de Nissan, porque Deus estabeleceu que um novo tempo começa em 1º de Nissan. Então, em 1º de Nissan é que nós vamos começar a viver o favor dessa estação. Ok? Vocês estão me acompanhando?
E aí começa um ciclo de festas e portais que a gente vai atravessando e vai acessando uma medida maior de luz, uma medida maior de entendimento, uma medida maior de libertação, uma medida maior de proximidade e de intimidade com o Espírito Santo. E quando esse processo, essa estação de festas acontece distante das comemorações do mundo, isso vai exigir de nós um posicionamento mais firme, mais ousado, e ao mesmo tempo nós teremos acesso a uma porção maior de poder e de favor. Ok? Compreendido isso? Então, compreendido isso, a gente adentra hoje aquilo que a gente vai conversar, que é com que vestes eu tenho acesso a esses portais. Quando a Bíblia fala de vestes, ela está falando de identidade. Quando a Bíblia fala de troca de vestes, ela está falando de identidade. Existe um processo que nós precisamos viver internamente para que haja troca de vestes. Não é o que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai conversar sobre vestes de destino, vestes de Purim. Porque Purim é uma festa que fala de identidade e fala de destino. E nós ainda estamos dentro dessa atmosfera espiritual de Purim, onde você está definindo suas vestes. Por quê? Definindo as vestes para adentrar uma próxima estação. Então, Purim é uma festa que encerra um ciclo e abre um ciclo. Nos prepara. Purim é uma festa onde a gente meio que tem que lidar com a nossa colheita. Mardoqueu, em Purim, colheu coisas de muitas estações atrás, que ele não tinha recebido. Um dia o rei acorda e fala: o que fizeram para Mardoqueu por isso aqui? Então, lembre-se, você pode estar recebendo liberação de coisas de muito tempo atrás. Semeaduras de muito tempo atrás, que estavam lá, e de repente o rei fala: estou vendo aqui que não recebeu, vai receber agora. Ao mesmo tempo que a gente também tem que lidar com o fato de ter ficado com amizade com o mundo durante muito tempo. Porque quanto mais tempo de amizade com o mundo, maior a perseguição. Amã vai crescendo, vai ficando forte, vai ganhando poder, e aí chega uma hora ele fala: é isso, vou te perseguir. Então, Purim é uma festa onde a gente lida com essa colheita. Então, entenda tudo o que está acontecendo. Os mínimos detalhes são colheitas. Você está lidando, está chegando para você. Olha, aqui, ó. Vocês estão percebendo isso na vida de vocês? Sim. É isso, a gente está lidando com isso. E, ao mesmo tempo, a partir disso, a gente troca as vestes. Escolhe bem direitinho que veste que a gente vai colocar para se preparar para a próxima estação. E é isso que a gente vê no livro de Esther. É um livro que fala de vestes também, entre tantas outras coisas. Então, a primeira passagem que a gente vai ler, no livro de Esther, capítulo 2, eu vou passar bem por cima aqui para a gente adentrar mesmo aonde eu quero, tá? Que é essa preparação para o sobrenatural. Esther, capítulo 2, versículo 12. Antes de qualquer daquelas moças apresentarem-se ao rei Xerxes, devia completar 12 anos de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Nós vamos até o 15. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava. Ela passava a noite lá, no caso. Botava a roupa para tirar, vocês sabem, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O que a Bíblia está dizendo? Que após um período de preparação, as moças podiam escolher as vestes com que iam se apresentar ao rei. Ou seja, elas se vestiam valorizando aquilo que elas achavam que elas tinham de melhor, né? Elas escolhiam a cor de acordo com a sua cartela, sabe? Para poder passar no concurso de rainha. Elas se montavam
de acordo com uma determinada identidade. Aí, vamos para o versículo 15. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada. O que ela está dizendo aqui? Ester tinha consciência que não tinha condição de escolher as próprias vestes. Então, ela falou, não pediu nada além daquilo que Egal, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester era favorecida por todos que haviam. Qual que era o entendimento de Ester aqui nesse momento? É mais ou menos quando a gente adentra coisas com o Senhor e a gente fala assim, eu não sei. Por exemplo, eu acabei de me converter. Eu estou no início, eu não faço ideia o que eu faço. Como eu me posiciono diante dessa situação. Quem eu sou, eu não sei, porque na verdade estou dizendo. Então, né? E aí a gente precisa de um tutor, a gente precisa de um Egal, a gente precisa de alguém que fala, ó, põe essa veste aqui. Se move assim, para que você mude de estação no seu relacionamento com Deus. E aí você veste aquela veste na humildade, então vestes de humildade, Ester, coloca para ir até o rei. E aí ela é escolhida. Aí o que acontece? O que começa a acontecer na vida de Ester? Ester começa a viver um tempo de cura. Então, a primeira veste que a gente tem que colocar são vestes de obediência. É quando eu entendo, arrependei-vos. E aí é chegado a vós o reino dos céus. A porta de entrada é o arrependimento. Eu estou com vestes de arrependimento. Eu sei que essa pessoa que eu fui até então não vai funcionar diante do rei. Não adianta. Não vai funcionar. Inclusive é melhor eu não pegar nada daquilo que eu era e tentar levar junto. Eu vou com as vestes que me foram indicadas. E aí o Senhor se agrada de mim, o rei se agrada de mim, e começa um processo de nutrição da minha alma. Ester é escolhida e recebe um banquete. E ali ela passa uma vida sendo nutrida, sendo curada, etc, etc, etc. E aí chega uma nova estação, uma nova guerra. Mardoqueu fica sabendo de uma história, e aí a gente vai para uma outra situação de vestes, que é capítulo 4, versículo 1, que são as vestes de Mardoqueu. Mardoqueu fica sabendo da perseguição. Pensa, Mardoqueu é o espírito, Ester é a alma. Mardoqueu fica sabendo da perseguição. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes. Vestiu-se com pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Segue. Foi apenas até a porta do Palácio Real, porque ninguém vestido com pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas, mandou-lhe vestes, para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Então veja o que aconteceu com Ester aqui. Ester atingiu um nível de obediência, atravessou, começou a ser nutrida e ficou bom ali. Então, acontece mais ou menos assim, quando a gente não tem dinheiro, atravessa o deserto e passa a ter dinheiro. Se a gente não amadurece, porque espiritualmente a gente precisa aprender a ter dinheiro. Porque senão, quando a gente vê alguém que a gente ama em dificuldade, a gente quer fazer o quê? Resolver com as vestes do palácio. Ester agora tinha dinheiro, poder, possibilidades. Viu alguém que ela amava, Mardoqueu, numa situação ruim, falou o quê? Passa o meu cartão. Não, tira isso daí, tira essas vestes. Leva vestes para ele, não precisa vestir essas vestes de pano de saco, porque agora eu sou rainha.
Então, ela começou a usar dos recursos da nova identidade, das novas vestes. Vocês estão me acompanhando? Só que Mardoqueu falou, não. Não. Então, veja, Mardoqueu o espírito, Esther a alma. A alma atinge um patamar, se estabelece ali e começa a se mover a partir dali. E isso pode ser dinheiro, isso pode ser conhecimento. Agora você tem um conhecimento, então você resolve tudo aquilo com aquele conhecimento. Agora você tem influência. Você trabalha numa posição de poder. Espera aí. Espera que eu vou ligar para uma pessoa. Vou resolver seu problema. Só que Mardoqueu fala, não. Assim que ele soube do problema, ele colocou vestes com as quais ele não podia mais adentrar o palácio. Vocês estão me entendendo? Profeticamente aqui. Esther fala, não, eu vou te dar roupas de novo para você ter recursos para transicionar no mundo. E ele falou, eu não quero o favor do mundo. Eu não quero recursos do mundo. O mundo não tem nada para me oferecer nessa situação. E aí ele tem uma conversa séria com Esther e, capítulo 5. Esther fala, tá bom, eu vou jejuar. Esther jejua durante 3 dias, então Esther convocou, 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de... Ah, gente! 3 dias depois de jejum, Esther vestiu seus trajes de rainha. Governo. Falou, já entendi. Vou ter que me mover com outra identidade. Vestiu, jejuou 3 dias, vestiu essa identidade de governo e começou uma série de ações que a gente não vai conversar aqui. Certo? Aí nós temos ainda uma última veste, que é no capítulo 6. Versículo 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste. E um cavalo no qual o rei tenha montado, em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a um dos seus príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Aleluia! O que a gente está conversando aqui, então? Existem as vestes da obediência, existem as vestes do quebrantamento, da separação que Mardoqueu veste, que são vestes de pano de saco. Existem as vestes de governo e existe o manto da unção. Nébias. Nébias. Isso aqui é a introdução, não é o que a gente vai conversar hoje, mas isso aqui é o que você precisa saber para adentrar o sobrenatural. Que a sua identidade tem que passar por esses estágios. Certo? Para que um dia... Então, a sua alma, ela tem que uma hora parar de chilique, jejuar e botar vestes de governo. E falar, o que é que tem que fazer? Eu vou fazer. E aí, depois de um tempo, é que o seu espírito vai receber o manto, a coroa e o cavalo. E você vai atuar debaixo dessa unção. Um manto que o próprio rei usou, uma coroa que o próprio rei usou e um cavalo que o próprio rei usou. Aleluia! Aleluia! Então, para adentrar o sobrenatural,
é nesse lugar que a gente vai ter que se mover. Só que é um processo. E a partir de 1º de Nissan, a partir da Páscoa, a partir de 14 de Nissan, nessa nova estação, nós vamos começar a nossa jornada para ir acumulando autoridade. Para ir trocando de vestes, ok? Muito bem, então entendemos que vestes estão relacionadas a identidade. Agora a gente vamos falar do sobrenatural. Que tipo de sobrenatural? Prestem atenção. Que tipo de sobrenatural nós vamos falar? O sobrenatural do livro de Esther. Qual é o sobrenatural do livro de Esther? Um de cada vez, calma. O sobrenatural do livro de Esther é um sobrenatural de governo, não é um sobrenatural de evangelismo. Por quê? Sinais e maravilhas são estratégias evangelísticas. Eles acontecem para os incrédulos. Vocês estão entendendo isso? Isso é para os incrédulos. Não é para governo. O livro de Esther é um livro que ensina sobre governo. Então o sobrenatural está aqui, mas cadê? Qual versículo? Por quê? Porque Deus atuou a partir do posicionamento dos seus escolhidos. Vai falar que Deus não fez? Deus fez. Como que ele fez? Ele deu a vitória. Mas ele não conquistou a vitória por eles. Dependia que eles vivessem a troca das vestes. Vocês estão me acompanhando? Então, o que você vai ter que começar a compreender? Nós já temos falado sobre isso, o apóstolo falou muito aqui sobre a fé ativa. Porque a fé ativa é uma preparação para esse sobrenatural. Você não pode pensar que o sobrenatural é do Papai Noel. O sobrenatural não é bonificação. Se eu fizer bem bonitinho, vou ganhar um milagre. Esse milagre instantâneo, esse é um milagre para os incrédulos. Para que os incrédulos vejam sinais de que Deus existe e então decidam começar um relacionamento com Ele. Entende? O sobrenatural de governo que o Senhor está nos convidando é um sobrenatural que estabelece o reino. Ele estabelece o reino. Ele muda as estruturas. É um sobrenatural que é processual e que, a partir dessa manifestação, aquilo que está estabelecido muda. Não é um relâmpago. Vocês estão compreendendo isso, gente? Então, ele exige de nós esse posicionamento, essas trocas dessas vestes e a maturidade de ir caminhando dentro desse processo. Certo? Então, vamos começar a entender um pouco disso em 2 Reis, capítulo 1. Versículo 16. Não, vou voltar mais um pouquinho. Sempre faço isso, eu coloco só o versículo, depois, 2 Reis. Acho que não é, não. Não. Deixa eu ver onde começa aqui. Não é esse que eu quero, não. Espera aí.
Vou começar daqui, então. Depois, tenham paciência, tá, gente? Para vocês entenderem o contexto. Depois, estou no versículo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade da janela do seu quarto no andar superior do palácio de Samaria. O que a gente está entendendo aqui? Acabou o governo de Acabe. Aquela estrutura maligna, aliançada com o mundo, ia começar a ruir. E o rei caiu lá do lugar de poder que ele estava, da janela do seu quarto, ele caiu. Isso aqui é o quê? Já é o sobrenatural. Vocês estão entendendo? Já é o sobrenatural. Está escrito, o anjo empurrou ele. Está escrito, Deus falou que ele ia cair. Não, está escrito, depois que Acabe morreu, Acasias caiu. Muito bem. Superior do palácio de Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tesbita, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Eu amo essa passagem. Acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel para você mandar consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Bom, eu vou só até aqui, porque vai até lá compridão, mas a gente vai ler outras passagens. O importante é você entender o contexto. Veja, esse homem estava numa posição de poder, certo? Se acostumou com essa posição de poder. Teve um problema. O que ele fez? Vou resolver com os meus recursos, com as minhas alianças, com os recursos do mundo. Veja, não há... Todo mundo quer viver o sobrenatural, certo? Para viver o sobrenatural, você precisa de uma oportunidade para viver o sobrenatural. Ok? E quando aparece a oportunidade, Esther manda vestes do mundo para Mardoqueu. O primeiro movimento da alma é buscar recursos no mundo, buscar solução no mundo. É tentar resolver com o poder que acumulou até então. Porque a gente está fora do sobrenatural. Mas daí vem Elias e fala, acaso não há Deus em Israel? Para você querer resolver seus problemas com o mundo, com os recursos do mundo? Então, não há sobrenatural sem essa pergunta. Por quê, gente? Porque o sobrenatural é um portal de arrependimento. É um portal de arrependimento. Porque viva cada um de acordo com a própria fé. A gente caminha de fé em... Então, eu não quero agora um nível maior de sobrenatural, eu preciso de um nível maior de fé. E como que eu vou viver esse nível maior? Como que vai chegar um nível maior de reino para mim? Arrependei-vos.
Você precisa de um nível maior de arrependimento para um nível maior de sobrenatural. E esse nível nasce aonde? Na pergunta: acaso não há Deus em Israel? Para você estar tentando resolver seus problemas dessa maneira? E aí, diante dessa pergunta, é que a gente vai descobrir se vai rasgar as vestes, vestir pano de saco ou não. E posso falar por experiência própria? A gente fala, nossa, mas não precisa ser tão exagerado, não precisa ser tão radical. A gente não amolece tão fácil assim. Não amolece tão fácil assim. Vou falar uma para chocar vocês aqui. Que é uma para a nova geração. Existe uma indústria, presta atenção no que eu vou falar. Existe uma indústria comprometida com a infertilidade das mulheres. E essa indústria é a indústria de cosmético, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Ela está comprometida com a infertilidade das mulheres. Cada vez mais a gente vê essas jovens mocinhas no TikTok fazendo tutorial de maquiagem, ensinando as meninas a usar maquiagem desde cedo, para que essas substâncias comecem a comprometer a fertilidade dessas mulheres. Para que quando chegar lá na frente, elas vão buscar qual recurso para engravidar? Inseminação artificial. E aí eu pergunto, acaso não há Deus em Israel para abrir o seu ventre? Então, entenda, a amizade com o mundo, ela vai nos levando para um lugar, vocês vão entender onde a gente vai chegar com essa compreensão. Isaías capítulo 36. Não, vamos mais um, mais leve antes. 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, veja, eu estou trazendo um nível de sobrenatural para vocês, que é um nível apostólico. Nós estamos em Purim, nós estamos no livro de Esther, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de identidade de governo. Vocês estão me acompanhando? Sim. Porque isso aqui é tutano. A palavra de hoje é tutano, na veia. Aleluia. E nós estamos falando do tratar de Deus com os cabeças. Porque governo se estabelece pelo cabeça. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado, como fizeram o meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes dos seus exércitos que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Lion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de armazenamento de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou sua obra de construção de Ramá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos direto para o versículo 13 agora. Então, não.
É até o 13, né? Então, volta lá no 6, por favor. Nós vamos ler tudo mesmo. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: foi você ter pedido ajuda ao rei de Arã, por você ter pedido ajuda ao rei de Arã e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei de Arã escapou das suas mãos. Vocês estão entendendo que a fala aqui é a mesma fala? Acaso não há Deus em Israel para você pegar o ouro e a prata do templo do Senhor e fazer aliança com... Por que você fez isso? Veja, a aliança tinha funcionado, tinha dado tudo certo. Mas o Senhor manda o seu profeta para falar. Por que você escolheu buscar ajuda no Egito e não no Senhor? O exército do rei de Arã escapou de suas mãos. Por acaso os cuxitas e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros, de guerra e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Veja, quando a gente está transicionando, quando Mardoqueu chega para Esther e fala que ela tem que fazer alguma coisa, Esther fala assim: mas faz 1 mês que eu não sou chamada à presença do rei. Ela esqueceu o sobrenatural que ela já tinha vivido. Porque a alma se acostumou com aquele novo patamar. Ela esqueceu. E aí Mardoqueu tem que falar com ela: não pense que por você ser rainha, isso não vai chegar a você. O Senhor vai trazer livramento de outro lugar. Porque o Espírito sabia. O Senhor vai trazer livramento. Mas acaso não tenha sido para esse momento que você foi colocado nessa posição? Então, essa conversa tem que acontecer com a gente. Porque a gente esquece. Mas Deus já fez tanto para você. E agora você está indo buscar solução no mundo? Recurso no mundo? Aliança no mundo? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. O que eu quero que vocês entendam: guerra é uma coisa, governo é outra. Quanto mais eu vivo guerra, menos governo eu tenho. Porque o governo, ele é entregue pelo manto. Mas em que momento ele é entregue? No momento do confronto, eu escolho qual veste eu vou colocar. E ela tem que ser pano de saco. Entende? Eu não posso aceitar as vestes que Esther me manda. Eu tenho que sustentar o pano de saco e falar: você pode não fazer nada, mas o Senhor enviará o livramento. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Aleluia. Segue. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. A nossa alma, gente, ela não aceita quando o Espírito fala conosco e fala: não vai por aí. A nossa alma fala: nossa, o que tem? A gente tem a moral de ajoelhar e falar: Deus, posso ir por ali? O Espírito já falou: não vai por ali. E a gente ajoelha e fala: Deus, me abençoe em ir por ali. Ainda falando: eu sou obediente. Eu estou consagrando ao Senhor. Porque a gente não aceita. Por quê? Porque o nível de sobrenatural que você quer viver está relacionado ao nível de incredulidade e morte que ainda impera em você hoje. Entende? Então é uma situação. A gente cai do lado
do lugar da janela. Acontece uma situação para que a gente precise de uma solução e vá buscar essa solução em outro lugar para que o Espírito venha falar conosco. Acaso não há Deus em Israel? Para você tá tomando esse rumo aí? E aí que entra o processo de quebrantamento e de conversão. Mas nem todo mundo consegue. Asa não conseguiu. Irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo nessa época. Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos, blá, blá, blá. Vamos para o 13. Aqui. No 39º ano do seu... Então, no 40º... Volta no 11. Ai, volta no 12, desculpa. Para vocês entenderem aqui. Ó. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou de novo a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Esse apenas é importante, viu? Porque senão falar, então não é só dos médicos. Ele só quis dos médicos, não quis do Senhor. Você pode buscar dos dois juntos, senão vocês vão achar que eu estou falando contra os médicos. Presta atenção nessa informação. No 39º ano, próximo, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou. Ou seja, a última chance que ele recebeu, que era uma doença, esse é o sobrenatural de verdade, viu? A última chance que ele recebeu, que foi uma doença, ele não aproveitou. 39º, 40º, 41º. 3 anos. 3 anos a oportunidade de quebrantamento ficou aberto. Mas ele falou, não quero. Aonde ele adoeceu? Nos pés. O Senhor tirou a locomoção dele. Você insiste em se mover por outros caminhos, então eu vou tirar a sua locomoção e vou acamar você. E isso é o quê? É o sobrenatural. Esse é o sobrenatural genuíno acontecendo. Com as pessoas em que Deus insiste em investir. Mas Asa falou, não quero. Eu não quero. 3 anos depois, colheu a sua escolha. Vamos para a última passagem que a gente vai ler, em Isaías 36. Essa é a mais nervosa. Vamos ver onde que a gente vai começar aqui. Vamos no versículo 3, por favor. Nós estamos em outro rei aqui. Ezequias. Estamos no rei Ezequias, que era um rei coração, de acordo com o coração de Deus. Então, eu tenho um coração de acordo com o coração de Deus, então eu não vou passar isso, né? O que eu quero que vocês aprendam sobre o sobrenatural. Você quer mais de Deus? Todos nós queremos. Todos nós queremos mais de Deus. Para ter mais de Deus, tem que ter menos da gente. Não tem como a gente só ganhar mais de Deus. A gente tem que deixar de existir. O espaço tem que ser desocupado para que ele possa ocupar. E aí ele vai sempre trazer circunstâncias para nós. Senhor Jesus, por que aquele moço é cego? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Ezequias, ele derrubou todos os postes ídolos. Ele fez uma grande reforma espiritual. E por conta disso, inimigos se levantaram. Assim como Amã se levantou contra Mardoqueu. A Bíblia fala no livro de Esther que enquanto Mardoqueu
enquanto Amã foi convidado para o banquete de Esther, ele estava se achando. Ele se reúne lá com a mulher dele, com os amigos dele, e fala: nossa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e o rei hoje me perguntou que ele tem que fazer para honrar o homem que ele quer honrar, e eu tenho certeza que sou eu, porque afinal a rainha Esther não chamou nenhuma outra pessoa, só eu para o banquete. Mas eu não consigo me alegrar, porque quando eu passei pelo pátio, Mardoqueu não se prostrou a mim. Vocês estão entendendo sobre o que é a guerra? A guerra é sobre adoração. Amã não estava tendo tudo, por que não deixa o pobre do Mardoqueu com roupa de saco? Ele não estava com roupa de saco ali, mas ali, não. Enquanto ele não se curvar a mim, eu não vou sossegar. E é sobre essa realidade. E tudo isso que eu estou falando está nesse texto que a gente vai ler. Então, Ezequias, ele fez essa reforma. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E porque ele fez essa reforma, Senaqueribe se levantou contra ele. Por quê? Porque Senaqueribe queria adoração. E aí ele envia mensageiros a Ezequias. Vamos para o versículo 4. Então ele foi, chamou todo mundo, veio lá, o administrador, veio um monte de gente falar. Então veja a cena, presta atenção na cena. Jerusalém foi sitiada. O que quer dizer que ela foi sitiada? Ela foi cercada pelo exército inimigo. Quantas pessoas tinha no exército inimigo? Pelo menos, sei lá, uns 200 mil, porque o anjo do Senhor matou 185 mil. Então, tinha uns 200 mil ali. E aí foi o comandante. O comandante era um homem letrado. Por quê? Porque ele falava a língua dos hebreus. Os inimigos, eles vão se aperfeiçoando. E aí, eles vão todos ali, e eles conheciam a crença do povo hebreu. E aí, olha a cena, está todo aquele exército sitiando Jerusalém, está o comandante, as 4 pessoas ali enviadas pelo rei Ezequias, o rei Ezequias dentro do palácio, e o povo tudo assim, de butuca, para ouvir o que aquele comandante estava falando. E aí no versículo 4 ele começa a falar: o comandante de campo lhe disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei da Assíria. Em quem se baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Para não se prostrar diante de mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Olha isso aqui, gente, é extraordinário, porque isso aqui fala sobre um outro nível de guerra. Porque todo mundo ia buscar ajuda no Egito. Todo mundo ia buscar ajuda no Egito. Só que aqui a gente está falando de um outro nível, porque Ezequias não ia. E aí o próprio inimigo vem e fala: em quem você está confiando? No Egito? Aquele que trai aqueles que nele confiam? Vocês estão me acompanhando? Então veja, Asa era um nível inferior, porque ele foi buscar ali na aliança do povo e está tudo bem. Aqui Ezequias já estava num outro patamar. E o inimigo também vem trocar ideia num outro patamar. E fala: em quem você está confiando? Você está confiando numa aliança do Egito? Olha, que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Mas se você me disser: confiamos no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar? Porque Ezequias falou: só vai se adorar em Jerusalém. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiros para eles.
E nisso, 185 mil parado atrás, assim, ó. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir essa nação sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse que atacasse esse país e o destruísse. Vocês estão entendendo que é outro nível de ideia? Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fale com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Olha a humilhação que os caras estavam passando. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem Ezequias enganá-los, ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo. Olha, e rendam-se, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Só faltou ele falar: terra que mana leite e mel. Não deixem que Ezequias os engane quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Como estão os deuses de Amate? E aí ele começa uma lista enorme de todos aqueles que ele derrotou. E aí diz que os comandantes não responderam nada, porque a única palavra que Ezequias disse foi: não respondam nada. Ezequias enviou eles para essa conversa com essa única recomendação: não respondam. E aí vamos ler agora as palavras de Isaías. Vocês estão entendendo, né, minha gente? Que palavra deliciosa, não é? Não, é verdade mesmo. Não é? Eu acho. Eu estou nessa palavra há muitos meses. Há muitos meses o Senhor fala para mim: acaso não há Deus em Israel? Cadê? Então os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías. Este lhes respondeu: digam ao Senhor, assim diz o Senhor, digam ao rei Ezequias, né? Assim diz o Senhor: não tenha medo. Eu estou lendo o versículo 5 do 37. 37, 5. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, esse lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouçam, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante do campo... Aí, isso se cumpre a palavra. A primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é o seguinte: o povo todo ouviu a ameaça e viu os 185 mil. Os comandantes foram falar com Isaías. Essa era uma conversa privada. O povo ouviu a resposta do Senhor? Não.
o Senhor falou o quê? Eu vou operar dentro dele e vou fazer ele mudar de posição, vou mudar de opinião. Olha o sobrenatural. Que não é um sobrenatural, eu vou parar o sol. Eu vou fazer ele ouvir uma notícia e vou fazer ele mudar o rumo dele. Depois aí, para a gente não ler tanto aqui, depois eu sugiro que você leia, porque isso é extraordinário, esses capítulos a partir do 36 é extraordinário. O Senhor envia um anjo na madrugada que mata os 185 mil, e Senaqueribe volta. Aí, a gente vai para a oração de Ezequias, tá? Ezequias recebeu a carta das mãos, porque ele recebe ainda uma carta, recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha isso aqui. Ele enviou para me insultar? Não. Enviou para insultar o Deus vivo. Esther, quando troca de vestes e coloca vestes de rainha, ela já entendeu que não é mais sobre ela. Entendeu? Por quê? Porque qual foi a palavra de Mardoqueu para ela? Será que não foi para um momento como esse que você se tornou rainha? Não é porque você é rainha que eu estou te pedindo ajuda. Você se tornou rainha para ter a oportunidade de se posicionar nesse momento. Senaqueribe entendeu isso. Ele não chegou e falou: Senhor, olha o que esse rei está fazendo contra mim. Salva o seu servo. Não. Ele falou: o Senhor abre os ouvidos para ver a afronta que ele está fazendo ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor meu Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. É só aqui que existe o sobrenatural. Mas, Senhor Jesus, por quê? Para que através dele se manifeste a glória de Deus. A gente só entra o sobrenatural quando a gente entende isso. Quando a gente entende, não é sobre mim. Não é sobre mim. É para que todos os reinos da terra saibam que só há um Deus. A gente só adentra o sobrenatural com essa consciência em nós. Enquanto eu acho que é sobre mim o assunto, eu não troquei de vestes ainda. Eu sou Esther mandando vestes para Mardoqueu tirar o pano de cinzas. E aí a gente vai para a última parte. Aí o Senhor, é tão legal isso aqui, gente, vocês têm que ler depois o que Deus fala para Senaqueribe, porque Deus, ele dá uma resposta, não, Senaqueribe não ouve, mas ele dá uma resposta, né, para Senaqueribe. E aí ele diz assim, ó, cadê? Eu, porém, sei onde você está, quando sai, eu estou lendo 37 e 28. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, como você se enfurece contra mim.
Sim, contra mim você se enfureceu, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, eu amo essa parte. Porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca. E o farei voltar pelo caminho por onde veio. Aleluia! 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 Eu gosto de uma outra versão que diz: eu porei o meu anzol no seu nariz. Delícia! Vamos ler o 29. Já foi o 29, será? Sim, contra mim já foi, né? 30. E a você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar, e no terceiro ano, porém, semeiem e colham. Plantem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. De novo, 3 anos. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Um sobrenatural processual. Não é um sobrenatural instantâneo. Esse sobrenatural instantâneo é para os incrédulos. Não é para aqueles que estão sendo treinados para governo. Porque aqueles que estão sendo treinados para governo são chamados para edificar o reino, para arrancar primeiro e depois para edificar. Então a gente tem que ter essa maturidade e parar de ter uma coisa infantil, de falar: olha lá, Deus, o que está acontecendo, faz o seu milagre. E querer que, Deus me tocou e pronto. Porque é um processo que envolve muitas partes. E que não é sobre você. É sobre aquilo que Deus está fazendo. E aí, olha só, seguimos aí. Não, vamos para o 33 agora, para a gente ganhar um tempinho. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, eu a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, veja, esse sobrenatural dos 185.000 foi para o povo. O povo acordou no outro dia, aquele povo que ouviu que ia ter que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Era um povo que tinha condição de governo? Não, não tinha condição de governo. Tão pouco de batalha. Então, para eles, o Senhor fez um sinal. Eles acordaram e viram 185.000 ali, só viram cadáveres. E louvaram ao Senhor, certo? A conversa com Ezequias é outra. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos mataram-no à espada. Dentro do templo, enquanto ele estava adorando. Por quê? Porque é sobre isso. Tudo é sobre isso. É sobre quem você adora. Os seus filhos a mataram à espada e fugiram para a terra. Tá bom, já foi. Muito bem, o que eu quero que você compreenda aqui. Quando foi que Senaqueribe fechou o cerco ao redor de Jerusalém? Em 701 antes de Cristo. Quando que Senaqueribe morreu? Em 681 antes de Cristo, 20 anos depois. Para o povo, foi instantâneo o livramento.
para os incrédulos, para os que estão no começo da jornada, eles viram o milagre. Aleluia, você viu, Deus matou os soldados, a gente não vai ter que comer as próprias fezes e nem beber a própria urina. Para Ezequias, o cumprimento da palavra demorou 20 anos. Esse sobrenatural. Ezequias dormiu e acordou durante 20 anos, sabendo que o seu maior inimigo podia se levantar a qualquer momento. Vocês estão compreendendo, gente? Que é conversa para gente grande, o sobrenatural? Por quê? Porque não diz respeito a nós, essa é a grande questão. Não diz respeito a nós. Senaqueribe, ele governou por muito pouco tempo. Agora, sabe por que ele é um dos reis mais famosos da Síria? Porque ele aparece na Bíblia. Senaqueribe é um rei muito famoso na história, só porque ele é citado na Bíblia. Agora, nós estamos como igreja sendo convidados a adentrar um novo nível de sobrenatural. A gente vai viver esse sobrenatural agora, assim, não necessariamente. A gente vai estar vivendo ele. Qual que é a diferença? O que aconteceu com Esther e com Mardoqueu? Eles receberam um direito de se posicionar, enviaram cartas. Deus não mandou um anjo, não destruiu, mas Deus deu a vitória. A partir de um posicionamento que exigia do povo um próprio posicionamento, porque aquele povo não estava sendo perseguido de maneira injusta. Eles eram as pessoas que tinham dito não várias vezes lá atrás para o Senhor. E por isso agora estavam colhendo, porque estava muito bom morar ali. Eles tinham de um tudo, igual essa terra que o rei da Síria ofereceu. Gente, vocês vão ter tudo, para que vocês vão ficar nessa daí de se posicionar espiritualmente? Que canseira. Faz aliança com o mundo. Você só vai ser escravo espiritualmente, mas isso aí não quer dizer muita coisa. Você vai ter tudo aí da sua casa, vai ter do bom e do melhor. Rendam-se. O Senhor nos dá essa palavra para que você tenha tempo de entender quais são as vestes, porque alguns aqui estão sendo convidados pelo Senhor a ter a humildade de aceitar que Egal diga quais são suas vestes. É um tempo. Vestes de obediência, vestes de humildade. Outros estão no tempo de se posicionar, outros estão no tempo de vestir pano de saco, mas todos nós estamos ouvindo do Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Acaso não há Deus em Israel? Vamos orar? Se coloque de pé. Igreja, em nome de Jesus, shalom, shalom. Não esquece de que o que fez a diferença para o povo judeu, escuta o que eu vou falar. O que fez a diferença para o povo judeu, naquele tempo de guerra e de decisão, foi a insistência em Mardoqueu ficar com um pano de saco. Repete uma palavra comigo. Porque o arrependimento é um portal que vai definir destinos. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, nesse momento é importante vocês vestirem, todos vocês, todos nós, vestirem as vestes do arrependimento. Todos nós. E aí o rei, conforme o seu posicionamento, o rei vai definir e decidir que manto ele vai colocar debaixo, em cima de você.
para dar continuidade. Você está entendendo? Mas agora, exatamente agora, vocês precisam decidir, se vocês quiserem. Veste de arrependimento vai abrir o portal do quê? Do reino de Deus. Das possibilidades do reino, das vitórias do reino. No reino de Deus tem derrota? No reino de Deus tem pobreza? Tem enfermidade? Tem desgraceira? Não. Senaqueribe quis fazer e acontecer, porque ele tinha acesso somente a essas coisas daqui. Se vocês vestem as vestes de arrependimento, abrem um portal das coisas do alto. E aí todas as possibilidades são possíveis. Mas é uma decisão. É uma decisão. Se você está arrebentado, aproveita agora. Se você está, estou mal, não sei o quê, faz o seguinte, aproveita agora. Mardoqueu se viu assim, sem dente. Por quê? Porque ele falou, a salvação só vai vir de um lugar. Você entendeu? Não vai vir das vestes de Esther. A salvação vem das vestes de arrependimento. E eu vou falar aqui para os homens. Se arrependam. Tenham coragem de se arrepender. Vistam-se de cinza e de saco. Bota cinza na cabeça. É um período só. Mas que vocês abram esse portal sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, através do arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma veste. E essa veste abre um portal. Vocês estão entendendo, gente? As mulheres, se arrependam. Se arrependam. Porque enquanto Esther estava vivendo toda aquela pompa de ser rainha, quando ela percebeu o Mardoqueu falando, se posiciona, ela falou, então faça um jejum. A Bíblia fala o seguinte, que a gente tem que ter ousadia para se apresentar diante do rei. Diante do trono de Deus. Isso é Bíblia. Só que antes da ousadia, precisamos ter a humildade de se arrepender. Quem está entendendo o que eu estou falando? É importante também vocês discernirem que culpa não é arrependimento. Arrependimento é assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Isso que eu estou vivendo é justo. Não há arrependimento sem fazer as pazes com a justiça de Deus. Enquanto você acha que o que você está vivendo não é justo, não há arrependimento genuíno no seu coração. Arrependimento pressupõe assumir a responsabilidade. Isso quer dizer falar, Deus está certo em me tratar. É minha responsabilidade. Absolutamente tudo que eu estou colhendo é minha responsabilidade. É justo. É justo. Aí você faz as pazes com a justiça de Deus, para que a justiça de Deus te cubra. Sem arrependimento, você não tem como fazer as pazes, né? Ser coberto, alcançado pela justiça dele. Ser resgatado pela justiça dele. Vou falar outra coisa importante antes de eu começar a orar aqui com vocês. Nós recebemos uma palavra do Senhor de uma nova unção. Né? Nós estamos dentro dessa realidade de uma nova unção. Vocês viram que todas as passagens que eu trouxe aqui, Deus dava um tempo de 3 anos. 3 anos na Bíblia é uma coisa bem séria, de colheita e de maturação. Não há colheita de nada novo antes de 3 anos. É uma fantasia a gente achar que a gente já vai colher instantaneamente. Então, essa nova unção que o Senhor derramou sobre a igreja, a gente vai ver se manifestar assim, de maneira visível e inquestionável e abundante em 3 anos. Ela já está se manifestando? Sim. Sim, porque a unção é unção. E quando a unção é derramada, ela quebra o jugo e ela começa a operar. E ela limpa, e ela cura, e ela restaura. Mas quando é que a gente vai ver uma nova realidade manifesta? 3 anos. Então, entenda que o que a gente vai viver neste ciclo aqui está dentro dessa realidade de 3 anos. A gente vai viver 2024. Tudo isso aqui que está relacionado ao que a gente vai viver em 2027. Então, posicione-se. Você que está entendendo, meu coração está endurecido.
Saiba que você está dentro desse limite também de 3 anos. Ó, não vai durar para sempre a autorização para você permanecer com o coração endurecido, Asa. E a tendência é que você pode ficar doente dos pés, você pode perder a locomoção, pode ficar paralisado, não tenho mais não posso fazer nada, não consigo fazer nada. Perdi completamente a habilidade de me locomover. O único lugar para onde você pode ir é para baixo, para a casa do oleiro. E isso é o amor e a misericórdia do Senhor. Desce a casa do oleiro. Está olhando e fala, não tem o que eu fazer, não tem para onde eu ir? Tem sim, dá para ir para baixo. Desce a casa do oleiro. Aleluia. E ora, Senhor, quebra este vaso e me faz de novo. Aleluia. Quebra esse vaso e me faz de novo. Porque eu quero viver o teu sobrenatural. Não esse sobrenatural mágico do Papai Noel, de prêmio, não. O real, o genuíno, aquele que o Senhor está operando, está escrevendo a história através de mim. E não é para mim, é através de mim. Amém? Vamos orar. Eu vou conduzir você, mas você vai indo naquilo que Deus falou com você. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tão assertiva, tão poderosa, palavra pura, palavra genuína, palavra cheia de poder. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de se relacionar com o teu Espírito e não com a letra. E o teu Espírito vivifica, o teu Espírito vivifica. Por isso nós te agradecemos, porque o nosso Espírito foi vivificado com essa palavra. Obrigada, Senhor, porque essa palavra veio fazendo divisão da alma e do Espírito dentro de nós, Senhor. Veio denunciando, Pai, a corrupção, a aliança com o mundo, a incredulidade. E nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos relacionarmos com o Deus vivo, com o Deus vivo. Obrigada, Senhor, porque tua palavra é verbo. A tua palavra é verbo. A tua palavra é verbo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra em nós é ação. A tua palavra age em nós. A tua palavra é o Senhor agindo em nós. Ouribassuriandarabacantarai, shouderebassurianderei derequiantarasturi, verbo vivo, verbo vivo. Oh, sheitenebai, loudeblacantasturibiyandarababai, shoudeicantastunei, doblai decantarasturi, nebla shodeblai decantarás, oh, shiriandarasturiandabai, passarabasturiandaracantarás, a espada da tua palavra ricantarai, shurireba, rolalamayastoiandacantabai, no deplaste cantará shuribiandaradacan, no deblariantarashuri, e faz divisão doblas curibiandaradacantarás das águas ribiandarás turiandarai dobai, de cima couriandarás doblai, debaixo nederiandarás turiandarás show debacantarás, nobla cantarás, Espírito do Deus vivo, rebacantarás turiandarai, paira sobre nós, xerebas cantarai, doble briandará, dobre bri cantarás, turiandarai, dobai, e traz a tua ordem neste lugar, traz a tua ordem neste lugar, siriandaraba cantarás, turi, no deblachuri andarás, e chama a existência o teu desenho nesta igreja, randarachuri andaraba cantarás, chama a existência, oh ribiassuri andarás, oh verbo vivo, chama a existência o teu desenho neste altar, rebacantarás, todo ebliadibiandara cantarás, turiandarai decantarás, para Espírito Santo, nos lares da igreja, Deus é bom, nedebacantarás, turiandarai, e estabelece a ordem do céu, cantará do biandaraba cantarás, torei, no debla cantarás, turiandarás, sejam quebradas, nebla cantarás, turibiandarai, debla cantarás, a aliança com o mundo, nexeribiandaraba cantarás, toda aliança com o mundo, nebla cantarás, turibiandarás, decantarás, seja mergulhada agora, rexeribiandaraba cantarás, no sangue do Cordeiro Santo, nebla cantarás, turiandarás, oh debla
Shuri andaraba cantarás. No Shiribi andarai de cantarás. Todebla de blibri andarai de cantarás. No Shiribiado biri andarai de cantarás. No subrinare basiribi andarai. Shuribascuri andarás no sobrenatural. É no sobrenatural que a tua igreja vai marchar. É no sobrenatural que a tua igreja vai marchar. Rexeri andarás. Todeblas cantarás, turi andarás. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, diz o Senhor. Oh, xerabás, debias. Debia bababa cantarás, toribia derai de cantarás. Abrirei eu, xerebas coriri andarai. Oh, de cantarás, turi andarai. Caminhos neba cantarás. Caminhos no deserto. Ele blaba cantarás, turian. Nerebrea shuri andarás, teribiai. No de cantarás, estou abrindo covas, diz o Senhor. Estou abrindo covas. Nedebas de que andarás, turi. Ne shiribia suribi andarai de cantarás. No deblas e retiro aqueles. Nedebas turi andarás, teri que andarás. Sufocados, amarrados, rebias tonei. De que andarás pelo espírito da morte. Andarás. Digo eu, ribasturianda cantarás para esta igreja. Lázaro, vem para fora. Redebasturibiandarai. Nechebiquiantarás. Todeblas, desfaçam-se ataduras espirituais. Nebiasturi de cantai torei. Nodeblasturibiandaraba cantarás turi. Nodeblas, todo que antas torei. Reblai de cantarás. Show de bla cantarás turi. Norebai rebiado biandarás. Toribiandereri cantarás. Norebias turibiandarás. Norebe deriri andarás. Oreri shiri cantarás. No de blas de Ribiara la ba 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 ba. Oh, de que as oh, ri ari 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 Eria suribias, oh, ri ari 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 cantarás torei. Reia chore deba deba deba. Ribia suribi cantarás torei. Nibi siribia sorei ribi cantarás. Oh, debla debla rebra lebra le 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 le. Olha o meu fogo, olha o meu fogo, lebe cantarás torei. Hey, shiria shiria, roba ba 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 ba. Oh, de castorei, nebiastore biandarai. Hey, nebiastore biandaraba cantarás. Oh, ria chorei, hey, shiribiastoreis. Não me escutas te chamar, não me escutas te chamar. Venha para o meu mistério, diz o Senhor. Venha para o meu mistério, diz o Senhor. Oh, xerias, abro portas de mistério. Abro portas de mistério neste lugar. Nesse bias, leve que a suribi andaraba cantarás. Todeblas, todeblas, toriandarai de cantas. Oh, xiribi andarás. Oh, Deus, o Senhor me mostra ataduras nos pés de vocês. Muitas ataduras. Ataduras feitas de material de aranha. Ataduras feitas de teias de aranha. Oh, debas. Oh, xiri andarás. Oh, rebias, toribiandaraba cantarás. Fogo santo de Deus. Fogo santo de Deus. Fogo santo de Deus. Fogo santo de Deus. Rexiririria, rebereberia, cantarás. Queima xiribiasturi. Neberi cantarás, tori andarada cantarás, tore. Oria, oria, ribiasuribi andarás. Queima, Senhor, os ovos de Jezabel no nosso meio. Queima, Senhor. Queima, Senhor, e com os teus anjos vai passando no meio do teu povo e cortando as teias. Corta as teias,
Corta as teias, Senhor. Corta as teias. Corta as teias, Senhor. Oh, debasturibi andarás. O teu povo emaranhado com a própria corrupção. Corta as teias de Jereba. Oh, xiribiasturibi andarás. Xereb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 e. Corta, Senhor. Oh, Deus Santo e Poderoso. Oh, Deus Santo e Poderoso. Vai liberando o entendimento e as mentes do teu povo. Oh, deixiribiasturi biandarabacantarasturi. Nebesterei de cantastore. Nodeblaxeri biandarabacantarastore. Oh, Deus. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Falta muita vida de oração na vida de vocês. Falta muita vida de oração. E na hora para vocês adentrarem os portais que o Senhor abre, vocês não conseguem entrar, porque vocês não têm vida de oração. Como eu sei? Por seus efeitos. Por seus efeitos. Pela condição, pela dificuldade, pela apatia. Isso é uma grande pena, porque vocês pedem a oportunidade de acessar tesouros que o Senhor tem para cada um de vocês. Mas que esses tesouros estão nos lugares em Cristo Jesus. Não estão aqui. Se você ficar aqui, eles não vão cair. Eles não vão cair. Eles estão disponíveis para aqueles que sobem. E só sobem aqueles que têm vida de oração. Então, dediquem-se à vida de oração, para que vocês recebam da parte do Senhor. Amém?